Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Caio Fel e sejam muito bem-vindos a mais um TranslatioCast. No episódio de hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre a noção de Estado durante o medievo, durante a nossa querida Idade Média. E para isso, eu estou aqui com um time de pesquisadores e que vão agora se apresentar para vocês para a gente começar a nossa discussão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Tarjano, eu sou mestrando em História Social, né, pela Universidade Federal Fluminense, ênfase, né, em História Medieval, estudo Portugal mais especificamente. Vou estar junto com o Caio hoje, conduzindo aí a entrevista com os queridíssimos pesquisadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Tiago Magela, sou doutorando no programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal Fluminense. E nos últimos 10 anos, tanto na graduação, na iniciação científica, no mestrado e agora no doutorado, eu tenho me dedicado ao problema do Estado feudal, as suas formulações e seus diversos campos de ação. Olá, pessoal. Eu sou Edilson Menezes, doutorando em História Medieval pela UF, a mesma instituição na qual eu me graduei e fiz meu mestrado. Eu trabalho com o Estado feudal e as discussões acerca da realidade política, da organização política no Reino da França, no século XII e XIII. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como é praxe nos podcasts. Meu nome é João Cirineu, sou doutor em História Medieval pela Universidade Federal Fluminense, onde também fiz meu mestrado. Sou professor universitário atualmente, né? E as minhas pesquisas envolvem o Estado, né? Para não dar definições muito específicas agora, envolve o estudo do funcionamento do Estado medieval com foco na Baixa Idade Média portuguesa. Né? Já trabalhei desde século XIV a século XVI, desde a graduação. Começando pelo começo, né? Fazer uma provocação aqui para vocês, porque normalmente isso parece muito naturalizado, né? A questão do Estado, né? Isso já parece que já está dado em algum momento. Queria saber de vocês como é que vocês entendem o Estado, como é que vocês conceituam, o que é esse tal Estado? Bom, respondendo ao Matheus, essa é uma questão muito difícil de lidar, né? O Estado. Como você mesmo enfatizou, uma espécie de naturalização. Então, algo que sempre me chamou a atenção, quando eu era aluno no ensino médio, é entender como é que funcionavam as relações de dominação nesse mundo, né? Eu ficava muito impressionado com a forma como os professores eram tratados pela polícia em determinados momentos, em protestos e manifestações nas quais pareciam reivindicações legítimas, pedindo aumento de salário, melhores condições de trabalho e por aí vai. Isso me levou a determinado momento, quando eu entrei na Universidade de História, procurar entender melhor essas formações políticas e, dentre elas, é importante frisar de início que o Estado não é a única possibilidade de existência das formações políticas, mas o Estado é uma delas e nas minhas pesquisas eu tenho procurado trabalhar o Estado a partir de uma perspectiva da relação social. O que é isso? Para o ouvinte ter uma noção um pouco mais clara. Geralmente se trabalha o conceito de Estado a partir de uma ideia de instituição. Então, o Estado, para esses institucionalistas, seria uma instituição, ou seja, um conjunto de instituições que teria controle da sociedade em seus mais diversos níveis, judiciário, policial. Por outro lado, eu tento trabalhar o conceito de Estado a partir de uma ideia de relação social. Então, isso me demanda pensar o Estado a partir do conjunto de relações sociais e políticas que são colocadas na sociedade. Então, de certa maneira, isso me faz perceber o Estado não apenas como uma instituição política, mas como uma instituição que tem relação com os âmbitos econômicos, sociais e por aí vai. Isso, no caso do meu estudo, durante o mestrado e também agora no doutorado, me faz perceber que não somente a realeza é um ponto do Estado, né? Também os senhores feudais, a própria igreja contribui para a articulação do Estado como um todo. A amplitude, para responder o Matheus, desse debate acerca da conceitualização de Estado é um dos elementos mais trabalhosos a se mobilizar, né? Você tem tradições diversas, desde os contratualistas, enfim, que procuraram se debruçar sobre o tema de como caracterizar e como compreender o que é o Estado, né?
E aí, no sentido, inclusive, que o Magel estava pontuando, eu procuro mobilizar as reflexões sobre o que eu considero Estado, como caracterizá-lo, de debatê-lo, a partir de pensar o Estado enquanto expressão de uma relação social de contradição. Acho que o acúmulo que, inclusive, a tradição do marxismo mobiliza nesse sentido é pensar o Estado através como a expressão de relações sociais contraditórias, relações de classe. E, nesse sentido, até mesmo as reflexões, por exemplo, do Nikos Poulantzas, ajudam muito a gente a pensar diversos elementos que, inclusive, ampliam a perspectiva de Estado para além de uma instituição, para além do âmbito da economia, da política, mas a colocam, a ponderam sobre um amplo leque de determinações e de condicionamentos, né, históricos. E aí, esse é uma tarefa inicial de compreensão que nos impõe ponderar e, inclusive, colocar em questão a funcionalidade, para que existe o Estado. E aí é nesse sentido, inclusive, que a gente levanta diversas discussões. Deixa eu dar minha posição aqui. Eu acho que já tocaram em questões importantes. Eu acho que para quem não está acostumado a estudar o Estado do ponto de vista histórico, ou mesmo acadêmico, né, normalmente cai bastante talvez na ilusão dos seus formalismos, né, costuma se concentrar especificamente nos formalismos, na questão institucional, né, naquilo que aparentemente é mais palpável, ou pelo menos mais palpável no ponto de vista de um discurso oficial, e mesmo quando estuda isso no passado, projeta isso para o passado. E digo que isso é uma direção que eu mesmo, quando comecei a estudar isso na graduação, tendia muito a uma perspectiva bastante institucionalista, assim, né? E fui digamos assim, me desvencilhando dela para ir numa direção que eu acho que os colegas estão mais ou menos na direção que os colegas estão apontando, quer dizer, da gente prestar atenção no Estado como um fenômeno social, sócio-histórico, né? Ou seja, que só pode ser, né, talvez verdadeiramente percebido por meio das relações que esse Estado encerra, ou que esse Estado tenta, né, pelas quais ele busca incessantemente se constituir, né, e fundamentalmente relações de poder, relações de dominação, né? Então, quando a gente pensa isso para a Idade Média, né, que existe um estigma aí, que eu acredito que a gente ainda vai falar nessa conversa, né, é muito importante justamente para que a gente possa ver o fenômeno, né, histórico, o Estado, como algo muito mais diverso e muito mais complexo do que à primeira vista pode se perceber. Então, eu acho que a direção é mais ou menos essa. Assim. Acho que para estudar né, o Estado é preciso, em primeiro lugar, ter essa noção dinâmica, né? Fugir do quanto ele pode ser percebido de maneira estática e se direcionar principalmente para uma percepção dele como um fenômeno dinâmico, ou seja, focar fundamentalmente nas relações que esse Estado encerra ou que ele tenta encerrar. Eu queria aproveitar esses posicionamentos que vocês colocaram agora há pouco, em que vocês estão tentando centrar um pouco a discussão no sentido de que há uma necessidade de se observar um caráter mais palpável do Estado, no sentido de que ele é constituído por relação social, né, entre pessoas, entre indivíduos. E aí eu queria também fazer um questionamento no sentido de qual seria o motivo, né, para vocês das pessoas associarem muito mais hoje ao Estado enquanto uma coisa externa às pessoas e às relações entre essas pessoas. É como se o Estado, pelo menos eu vejo dessa maneira, é como se o Estado, para o senso comum atual, fosse justamente isso que vocês estão colocando, que ele não é unicamente, que é apenas uma instituição, né? E que ele tem, na verdade, um fundo de relação social que acaba estruturando, né, toda essa ideia que é a ideia do Estado. Então, nesse sentido, eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre essa visão, né, atual. Por que geralmente o Estado é percebido como algo externo à sociedade, né, e que é como se fosse uma instituição que está por cima de todos? Essa é uma questão que eu acredito que parte da resposta, talvez, acho que se não cobre toda a resposta, mas em parte a resposta, isso é uma coisa que
mesmo que com um trabalho de formiguinha, desde a defesa da minha tese eu tenho tentado pensar nisso, com o tempo que eu tenho disponível para estudar e para pesquisar, eu acho que isso tem a ver, em grande parte, por um fenômeno capitalista, né, da sociedade capitalista, já que a gente vai tratar do Estado como um fenômeno do pré-capitalismo, né, da Idade Média, mas eu acho que isso tem a ver com o fenômeno da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, né, da organização social e política burguesa, que é essa presunção de uma plena separação entre o público e o privado. Eu acho que, em grande parte, como você disse, essa externalização, né, ou essa percepção do Estado como uma coisa à parte, né, talvez como uma coisa que paire sobre a sociedade, digamos assim, né, tenha muito a ver com essa percepção de uma separação, essa presunção, eu digo mais uma presunção de uma separação plena entre o que é público e o que é privado. Né? Então, de certa forma, isso contribui para esse isolamento, eu diria, né, até intelectual, assim, no nível não acadêmico, né, no nível cotidiano mesmo, né, de apreensão intelectual do Estado, justamente por ele não ser por ele supostamente não ter nada a ver com a vida privada. Então, se ele tem a ver com a vida pública, então ele tem a ver com algo externo a mim, né? Então, é um discurso muito poderoso que não só legitima, né, mas legitima a sociedade capitalista, ajuda a legitimar a sociedade capitalista, mas ele ajuda, né, ele bloqueia, né, ele impossibilita, ou supostamente impossibilita, justamente esse questionamento, essa desconstrução, né, para usar uma palavra bem batida, mas eu acho que é útil aqui, que a gente se propõe a fazer ao definir o Estado desse jeito que nós estamos definindo. Né? Então, coisificar o Estado eu entendo como uma estratégia de torná-lo mais distante da apreensão crítica mesmo, né? Desde a apreensão crítica acadêmica até a apreensão crítica cotidiana. Né? Então, e outros modelos de sociedade, né, enfim, legitimaram o Estado de outra forma, né, as dominações de outras formas, mas eu acho que essa coisificação do Estado, especificamente, é um fenômeno justamente da sociedade capitalista, assim, e dessa divisão plena, né, dessa suposta divisão plena entre público e privado. Bom, seguindo na linha do que o João estava destacando, eu queria também pontuar uma visão muito corrente de que no mundo pré-capitalista, ou seja, no mundo anterior ao século XIX, para alguns ao século XVIII, haveria uma incompreensão, uma indefinição entre o público e o privado. Que essa separação teria ocorrido no desenvolvimento do capitalismo no século XIX, e aí sim nós teríamos uma esfera pública e privada muito bem definida. Tem um outro elemento que como falou, e eu acho que é interessante colocar também, é que se parte na nossa sociedade, né, no senso comum, que o Estado, né, na sua efetividade, ele seja um órgão, uma instituição extremamente impessoal. Então, a impessoalidade seria uma característica do Estado. Por isso, em alguns momentos, né, na história do nosso país, como na história de muitos outros países, quando nós encontramos uma situação em que um oficial do Estado acaba favorecendo um amigo ou um parente, isso seja encarado como uma corrupção, né? No sentido de que a própria construção ideológica do Estado pressupõe uma impessoalidade do Estado. Né? O que o mundo pré-capitalista mostra, e o nosso mundo capitalista também recorrentemente nos faz lembrar, é que, embora o Estado se diga impessoal, ele é permeado por relações sociais e relações de pessoalidade. Então, esse é um elemento que eu queria destacar, porque nos ajuda um pouco a desconstruir esse mito do Estado como uma coisa, né, no sentido que o João falou, e também como um elemento, uma instituição estritamente impessoal. Por isso, o nosso destaque é as relações sociais, porque são elas que permeiam e fazem com que a maquinária do Estado funcione, seja na Roma, seja na França do século XVI, seja no Brasil do século XXI. Né? São relações sociais que estruturam o funcionamento do Estado. E aí eu queria chamar a atenção para isso. Uma outra questão também é que, em determinado momento, se chegou a
criar essa ficção que em alguns trabalhos acadêmicos, né, depois os ouvintes podem procurar com calma, alguns autores falam numa alienação estatal, né, como se o Estado se alienasse da realidade e essa alienação possibilitasse a coisificação do Estado. Então, o Estado existe para além de nós não temos como alcançar o funcionamento do Estado, né, nos compete só a esfera privada. Da esteira dos colegas, inclusive, a pergunta do Caio, complementando, né, com outros elementos, veja, eu acho que esse Estado se apresenta ao senso comum, inclusive a partir de sua apreensão da realidade objetiva, né? O que eu quero dizer com isso? A gente consegue compreender uma abstração do Estado enquanto o nível das relações sociais, etc. Mas as suas manifestações mais concretas e pontuais na realidade cotidiana, por vezes, das pessoas, se apresenta ou com a ação da polícia militar nas favelas, ou com a ação de setores de justiça, impostos, enfim. Você tem uma apreensão do senso comum e concreto do Estado enquanto um objeto mesmo, né? Ou seja, direcioná-lo, coisificá-lo, mas não apenas como expressão de contradições sociais, mas personificá-los a níveis diversos, né? Em algum nível, a gente pode perceber que o Estado pensa em uma manifestação, como a gente fez diversas no Rio de Janeiro, no processo de luta pela educação, contra as reformas, etc. Né? O Estado ali se apresenta muito concretamente na repressão que é capaz de mobilizar. Então, você tem esse elemento também, né? Ou seja, as formas de apresentação e, portanto, é decorrente disso, a capacidade do senso comum de apreendê-las na própria realidade objetiva. Eu acho que nesse ponto também entra um segundo elemento que condiciona a gente a um outro debate, né? O Estado, a partir da reflexão como um objeto, também foi tema de diversos movimentos anticapitalistas, né? Porque no bojo da agitação política, em algum nível, cabe determinar muito bem, concretizar muito bem do que se fala, inclusive com encaminhamentos políticos evidentes. E a gente tem, desde o Manifesto Comunista, escritos de Lenin, cabia articular a níveis diversos um ponto muito específico. E aí o Estado, de fato, aparece como uma coisa, como um objeto a ser tomado com a mão. A gente mobiliza pão, paz e terra e marchemos ao Palácio de Inverno. Nesse sentido, ora, a gente tem, portanto, uma apreensão muito objetificada do Estado como coisa. E o que cabe a nós, no debate, nas pesquisas, é justamente conseguir transcender esses elementos e alcançar, portanto, a essência da manifestação desse fenômeno histórico. Interessante, em relação a esse ponto que o Edilson colocou, eu fiquei pensando aqui, quanto essa coisificação e essa impessoalização do Estado favorece certas posturas. Então, uma atrocidade cometida em nome do Estado é legitimada em função de que está se pensando o bem do Estado, no sentido bem desenvolvimento de Maquiavel e uma razão do Estado, né? Então, eu fiquei pensando, né, de quantas vezes nos discursos de certos policiais da Polícia Militar, hoje em dia, eles colocam essa questão de que eles apenas estariam cumprindo sua função como policiais e, por essa razão, eles não deveriam ser punidos, né? Então, se joga para fora todo o caráter pessoal porque eles atuam numa instituição estritamente pessoal, né? Então, é moralmente aceitável porque eles estão ocupando um cargo estatal, bater em um professor, seja, fazer qualquer coisa desse tipo. Eu acho interessante na fala de vocês que, em certo nível, essa questão da repressão ela aparece muito quando a gente está falando de Estado, né? Aí eu queria fazer um questionamento a vocês, né? Olhando mais para esse caráter repressivo, essa visão das relações sociais que estão permeando o Estado, construindo o Estado, né? Como vocês bem levantaram aí. Qual seria esse papel do Estado na repressão
as múltiplas sociedades, né, tanto na pré-capitalista quanto na capitalista, tendo em vista essa questão das relações sociais? Então, estou complementando, assim, até pensei aqui nisso que o Thiago estava falando, assim, e a gente não destacou um elemento que eu acho que tem a ver com essa ênfase à impessoalidade do Estado, né, nesse modelo que o Thiago falou, que é o seguinte, né, essa impessoalidade discursiva, né, essa ideia de, ela discursivamente também, não é só uma questão de discurso, isso se materializa também, de certa forma de neutralizar, né, o caráter de classe do Estado. Foi uma coisa que eu acho que a gente poderia, né, a gente não tocou, acho que está implícito na nossa fala, não tocou explicitamente, se tocou eu não me dei conta, do caráter de classe. Quer dizer, a partir do momento que você estabelece essa ideia de que o Estado é uma ferramenta impessoal, você omite, né, propositalmente, isso não é acidental, o caráter de classe dele. Eu acho que está, inclusive, ligado à questão da repressão, né? Quer dizer, o que se reprime, né? O que se reprime tem a ver com o caráter de classe do Estado, ou seja, que classe que ele atende, que classe social cujos interesses ele atende prontamente, primariamente, né? Fundamentalmente. Então isso também ajuda aí nessa definição um pouco mais elaborada, né? E não naturalizada do Estado. Bom, então, eu queria perguntar para vocês, bem próximo ao que vocês estão falando, da atuação, né, do Estado, que acaba sendo, às vezes, percebida, às vezes oculta, né, vai depender tanto do referencial que a gente está usando. Mas me pareceu, pela fala de vocês, que vocês consideram um fenômeno estatal ocorrendo em temporalidades bem variadas. E aí a minha pergunta vai no sentido de dois fatores essenciais, que é, para vocês, a aparição do Estado, ela é datável, ou haveria o Estado desde sempre em que as sociedades humanas se organizam, digamos assim, e quais seriam para vocês as motivações, né, as razões para se estudar o Estado antes do período capitalista, ou seja, antes desse momento histórico em que nós vivemos atualmente? Bom, eu acho que a gente acaba sempre esbarrando justamente nas questões, quer dizer, nas questões que de certa forma respondem essa problemática que você levantou, Caio. Quando a gente, eu acredito, né, que a gente compartilha um pouco aqui algumas coisas em comum, bastante coisa em comum. Quando a gente enfatiza que o Estado não pode ser compreendido, né, apenas, eu acho que essa palavra é importante, no seu sentido institucionalizado ou institucional, isso não significa que nós descartamos, né, os graus e os tipos de institucionalização pelos quais passa o Estado. Então, assim, é claro que isso acaba aproximando, isso não é um problema, muito pelo contrário, isso acaba aproximando o historiador, né, quem pretende observar o Estado. Já que a tua pergunta foi o surgimento, quando é que ele surge, quando é que ele aparece, acaba aproximando a gente da antropologia, né, de algumas discussões que são caras, antropologia, né, enfim, antropologia política e tudo. Procurar uma gênese, eu acho que esse é o tipo de coisa, uma gênese específica, né, objetiva, eu acho que é o tipo de coisa que acaba virando uma caça ao tesouro um pouco desnecessária, né, aquela coisa do mito das origens e tudo mais, mas eu acho que o importante é a gente perceber que o Estado tem tudo a ver com essas questões que a gente levantou, com essas caracterizações que a gente abordou aqui, e em níveis de institucionalização. Então eu diria assim, que o Estado ele surge, né, no momento em que essas relações atingem algum grau de institucionalização. E aí, claro, de fato, são definições de fato amplas, né, abertas, né, porque os tipos de institucionalização e o grau de institucionalização vai variar muito, né, são critérios que precisam ser, né, claramente definidos dependendo do tipo de estudo que se está desenvolvendo. Mas eu acho que principalmente, né, é importante a gente perceber isso, né? Não eu acho que a questão do Estado como uma instituição e de aparatos institucionais, ele é importantíssimo. Quer dizer, essa referência aí, né, da repressão, por exemplo, né, vários teóricos do Estado passam pela ideia de que o aperfeiçoamento da repressão, da violência legítima, é uma das características mais marcantes de várias definições de Estado. Então,
Quer dizer, o grau de institucionalização dessa violência legítima também implica na compreensão do tamanho e do alcance do Estado. Então, para tentar sintetizar o que eu estou respondendo aqui, né, eu acho que eu acredito que a questão passa justamente a gente perceber o que é o Estado, né, historicamente. Bom, é quando essas relações, de alguma maneira, né, se institucionalizam. Ou seja, a pergunta seria, é possível uma sociedade sem Estado? A existência já ter existido ou ainda existir, historicamente seria muito, muito desonesto a gente dizer que não, é impossível. Né? Eu só acho que é um fenômeno bastante bastante amplo, né, bastante diverso, né, dentro de toda a criatividade histórica, né, que o ser humano é capaz, e acho que justamente por isso é importante estudá-lo nas sociedades pré-capitalistas, né, eu acho que talvez a maior importância, emendando na outra parte da pergunta, né, eu acho que a maior importância, se nenhuma das outras fossem, né, relevante, eu acho que a maior importância para que a gente estude o Estado nas sociedades pré-capitalistas é que a gente não naturalize o Estado capitalista. Eu acho que assim, se tivesse assim, qual é a única serventia que você não dispensaria de forma alguma para o estudo do Estado pré-capitalista? É para eu não naturalizar o Estado capitalista. Ou seja, buscar essas ponderações, essas observações no passado, servem a um dos grandes propósitos da história, que é perceber justamente o quão não natural, o quão humana é a história, né? O quanto ela não é fruto de coisas naturais pré-existentes, muito pelo contrário. Estudar o pré-capitalismo e perceber que ele é fruto justamente dessas variadas organizações humanas. Essa é uma expressão mesmo, inclusive, do nosso tempo presente, né? A capacidade histórica que, sobretudo, o Estado burguês desenvolveu de se naturalizar nas percepções a tal ponto que ele parece quase um aspecto ontológico. Só tem existência humana se houver Estado. E a crítica que a gente mobiliza é justamente essa, né? Não, ele é um elemento histórico e tem que ser abordado nas suas diversas variações, enquanto um fenômeno, evidentemente, sócio-histórico. Portanto, se apresenta em sociedades diversas, mobilizando aspectos mais variados possíveis. E acho que o cerne da questão nesse sentido é partir da apreensão do Estado como a expressão de uma sociedade fraturada. Ou seja, uma sociedade dividida entre uma elite que, em algum nível, domina e reproduz o seu status de elite, o seu status privilegiado, através de mecanismos de dominação e de poder diversos sobre um outro grupo social. Tendo essa referência fundamental, ou seja, o Estado é possível, é viável em qualquer sociedade fraturada em classes sociais, e há autores que digam que é quase necessário, portanto, a gente consegue um lastro para discuti-lo nas suas diversas apresentações históricas. Porque o elemento fundamental, portanto, o cerne a ser discutido é justamente o fator da dominação social. Só que isso não pode apagar, portanto, por mais que a gente verifique em tempos históricos diversos, apagar esse caráter fundamentalmente histórico. Portanto, trata-se de historicizá-lo, entendê-lo não como elemento natural, mas como elemento histórico, portanto, superável. E aí, esse é o campo, inclusive, da crítica ao setor, que os setores anticapitalistas mobilizam. O esforço de superar o Estado no sentido de superar justamente a sociedade de classes. Então, essa é uma discussão que mobiliza perspectivas diversas. Eu acho que uma das grandes dificuldades em trabalhar com o tema do Estado é que ele mobiliza as paixões mais diversas possíveis. Horizontes teóricos, parâmetros, enfim. É um tema que é absolutamente quente no sentido de que ele vai suscitar nas pessoas, sobretudo a partir da nossa própria sociedade fraturada em classes sociais e suas diversas posições, as paixões mais diversas. A gente pode pensar que um proprietário rural que aciona o Estado enquanto manutenção da propriedade privada vai ter uma percepção bem diferente do qual
moradores, por exemplo, da Maré, que veem o Estado como um helicóptero por cima de suas cabeças atirando. Eu estou fazendo uma analogia mais esquemática para mobilizar o quão esse tema mobiliza elementos mais diversos e as suas posições mais diversas possíveis, né? Tanto em defesa quanto em sua superação. Mas o cerne me parece ser discuti-lo não como um aspecto ontológico, um aspecto naturalizado ao longo da história, mas que se apresenta em formas diversas de sua expressão histórica. Bom, como meus colegas já enfatizaram um conjunto significativo de referências, eu queria destacar algumas outras coisas. Primeiro, uma das perguntas do Caio é quando começa esse Estado, né? É uma coisa muito difícil de responder. Recentemente tem ocorrido uma revisão, né, dos estudos históricos, no sentido de procurar entender quando a desigualdade se cristaliza na sociedade humana, nas sociedades humanas. E aí o que esses historiadores e arqueólogos têm mostrado cada vez mais, durante o período que genericamente chamamos de pré-história, essas sociedades humanas conviveram com momentos mais igualitários, momentos hierarquizados, momentos igualitários novamente, hierarquizados, ou seja, havia uma variação muito grande nos mesmos grupos sociais. Esses momentos mais hierarquizados, que seriam momentos específicos do ciclo anual, e momentos mais igualitários. E a questão para esses arqueólogos seria responder por que então, em determinado momento, as sociedades humanas se hierarquizaram e deixaram de ser igualitárias. Por que eu comecei fazendo essa referência? Porque se entende, em geral, esse processo de hierarquização da constituição de classes sociais antagônicas como um momento de construção do Estado, né? Então, se vocês pegarem livros mais recentes, como o James Scott, faz referência aos grãos, né, os cereais em geral, como um elemento chave para a construção do Estado, isso nos ajuda a entender como a própria construção hierárquica da sociedade favoreceu o desenvolvimento desses estados mais antigos. Mas eu queria destacar que é impossível falar de Estado, um conceito único para a sociedade humana de forma geral. O que a gente pode falar é diferentes Estados, e é uma necessidade grande de historicizar o Estado. Isso, de certa maneira, estudar esse Estado pré-capitalista, ao meu ver, possibilita a chance, né, digamos assim, de esse grande laboratório que foi a Idade Média, no meu caso mais específico, de perceber como diferentes formações estatais tiveram, e diferentes grupos dominantes, elites, ou seja, como o ouvinte deseja chamar, encontraram soluções políticas para os seus problemas de classe, digamos assim. Então, eu vejo, em geral, criadores tendo um problema muito grande com o conceito de Estado, essas sociedades pré-capitalistas, mas, na prática, esse Estado, né, ele não é o único possível, né? Existem possibilidades muito diferentes, como o João enfatizou, a antropologia política nos ajuda muito a compreender essa flexibilidade das formações estatais na prática, na concretude histórica. Então, isso significa que mesmo quando nós recortamos para uma Europa feudal, é possível que o Estado se apresente historicamente de maneiras diferentes na França, em Portugal, e isso nos demanda justamente perceber como esses grupos dominantes concretizam as relações de dominação na prática. Eu acho que tem um aspecto aí que o Thiago falou também legal, assim, o Thiago e o Edilson falaram, assim, que é muito importante. Legal porque é importante de olhar, né? De a gente observar essa questão das desigualdades, né? Que é a construção do Estado, a criação dele, ou do que a gente do que a gente pode chamar de Estado, tem a ver, né? Basicamente é ótimo, né? Mas sim, fundamentalmente, para uma definição bem ampla, né? Porque como o Thiago disse, definir o que é Estado para procurar os tipos de Estado históricos, né? Existentes até aqui. Mas é de entender o Estado como um esforço, né? Fruto de um esforço, dos esforços
das classes dominantes ou das classes favorecidas por essas desigualdades sociais para manter e potencialmente ampliar essa desigualdade a seu favor, né? Por isso que eu anteriormente, né, destaquei o quanto é importante a gente sempre considerar o caráter de classe também, né, do Estado, né, o caráter de classe para esse sentido, quer dizer, que interesses e fruto de que esforços, ou melhor dizendo, dos esforços de quem para que aquelas relações sejam mantidas da forma como são, né, mesmo obviamente não acreditando no modelo perpétuo, no modelo imutável de Estado, mas na ideia da reprodução dessas relações e até da sua ampliação, né? Então, de novo, né, olhar para as sociedades pré-capitalistas, né, com um certo distanciamento, mesmo que o distanciamento temporal não seja o suficiente, mas com um certo distanciamento, né, para que nós possamos perceber, né, esses esforços, né, e obviamente projetá-los, né, para o presente e pensarmos o futuro, né, isso é muito importante em qualquer tipo de reflexão histórica, do que nós queremos e do que nós pensamos sobre esse fenômeno, né, no passado e no agora. Aproveitando aí essa questão de por que estudar o Estado pré-capitalista e tudo mais, há um tema espinhoso aí, que seria o Estado na Idade Média. Inclusive, diversas produções acadêmicas, inclusive, consideram que o Estado na Idade Média não teria existido, teria um período de total anarquia. Uns defendem que o Estado seria somente se fosse centralizado. O que vocês teriam a dizer sobre isso? Porque no ensino médio, até no senso comum, isso é muito pontuado, né? A pergunta do Matheus ela mobiliza elemento que é indispensável para a gente discutir e pensar as formas diversas da realização estatal da história. E uma delas justamente é a sua apreensão teórica, né? Se consolidou, inclusive, acho que esse é um dos grandes paradigmas historiográficos e até intelectivos no geral, porque se tem uma expressão política, a do pós-Revolução Francesa. O contraste político era muito importante. A nova ordem, a ordem do capital, a se instituir, tinha como necessidade construir um espantalho, construir o outro, essa alteridade, essa dualidade. E dentro dessa dicotomia, se concretizou ao longo do tempo uma percepção teórica da categoria Estado como a realização da ordem. Porque ela diz muito respeito, fundamentalmente, a níveis diversos, à realidade do Estado burguês. Eu acho que a gente tem uma das grandes expressões teóricas nesse sentido, é o próprio Weber, que constrói um modelo de Estado fundamentalmente burguês, um tipo ideal na sua construção intelectiva, e o coloca a níveis diversos como a própria expressão da ordem. E você tem pensadores que não só burgueses ou que construíram perspectivas nesse sentido, inclusive pensadores do pré-capitalismo, né? Em algum nível, a gente tem uma trajetória teórica diversa, muito legatária de um modelo hobbesiano, justamente fazendo esse contraste: Estado-ordem, o não-Estado-anarquia, barbárie, caos, o lobo do homem, o lobo do homem. A gente tem expressões no campo teórico diversas nesse sentido. Então, se construiu, historicamente, portanto, essa dualidade que compromete a reflexão, até mesmo teórica, de diversos historiadores nesse sentido. E aí, partindo de uma premissa, e aí destacando o acúmulo que a gente está tendo até aqui, né? Partindo de uma premissa, de um modelo histórico muito específico, como Weber, mobilizar essas reflexões teóricas para pensar a expressão desses diversos estados em outros períodos, por vezes é uma tarefa inglória, porque a gente vai incidir em vácuos historiográficos nesse sentido, porque é um modelo, no caso weberiano, muito circunscrito a uma realidade sociohistórica que ele se dedicou, e eu não estou nem aqui me dedicando a avaliar esse sentido. Mas aprendeu, por exemplo, esse modelo teórico para pensar outras expressões históricas do Estado, é o que a gente vinha discutindo, você não tem um Estado único, são expressões históricas diversas,
é muito complicado. Mas, em algum nível, isso está bem incutido no senso comum. Essa dualidade Estado à ordem, o não Estado à barbárie. Inclusive, esses são acúmulos. O próprio Hegel, em algum nível, pensa o Estado como a realização do universal, ou seja, o Estado como aglutinador das contradições diversas da sociedade, que a partir de tantas contradições produziriam a síntese. Então, a gente tem em algum nível muito permeado, portanto, no senso comum e na apreensão teórica, essa visão positiva de Estado, que diverge e é bem diferente, por exemplo, da apreensão de Marx e diversos pensadores anticapitalistas. Existe uma abordagem, né, que é bastante conhecida, imagino, da Ellen Wood, que é com relação a essa questão, né, de há Estado na Idade Média, que parte, né, como o Edilson estava trabalhando, um pouco dessa dualidade, tentar quebrar essa dualidade, né, e como a gente vinha conversando antes da ideia da coisificação do Estado, como o Estado fosse uma coisa, um monolito, né, que assim, o que se fala muito na Idade Média é uma dessas bandas, né, da polarização do qual o Edilson estava falando, né? Se não há uma unidade, há uma anarquia, né? Então, isso só é possível de ser pensado, né, dentro da premissa do Estado como coisa, né? Desse Estado ultra impessoal, desse Estado ultra institucionalizado, né, no sentido burocrático, weberiano mesmo, né, do Weber, né, desse pensamento que até talvez seja até mais weberiano do que o Weber, né, como é costumeiro acontecer, mas assim, a leitura que eu estou falando da Ellen Wood é justamente de que se a gente está falando do Estado como um conjunto de relações de dominação, ou se preferir, de relações de poder e da institucionalização dessas relações, a gente não fala, quando olha para a Idade Média, principalmente ali quando a gente viu o que seria o auge da feudalização, né, ali no que se convencionou chamar de Idade Média Central e tudo mais, o que se fragmenta, né, o que se parceliza, né, a Ellen Wood usa essa expressão, a parcelização, né, ela meio que se afasta da ideia de fragmentação e ela pensa na parcelização, não é o Estado, né? O que se parceliza na Idade Média é o exercício do poder, né? Ou seja, o que seria o poder de Estado, e não do Estado, né? Então, se a gente conseguir pensar que o Estado é um fenômeno, né, que tem os seus graus de institucionalização, tem as suas manifestações objetivas e materiais de institucionalização, mas se a gente pensar que, por exemplo, na Idade Média, ao invés de cair na vala comum da anarquia, mas se direcionar para a ideia de que ali o poder, né, de Estado está parcelizado naquelas várias células, né, se você se agradar essa metáfora das células, faz muito mais sentido, e não só muito mais sentido, mas é muito mais propenso à compreensão dos fenômenos efetivamente que se desenrolam na Idade Média do que ao seu silenciamento, né? Porque se prender a uma definição muito centralizada, né, muito monolítica de Estado, é justamente aquilo que impede que se enxergue Estado na Idade Média, né? E já se fez muito isso, e essa visão iluminista, né, é muito importante, que também já foi citada aí, né, que a Idade Média é a anarquia, porque se desagrega o Estado romano, né, você vai ver o Jerome Bachet, que é um cara que está aí, um manual com referência, ele fala isso, e vários outros autores falam isso, e eu acho que essa perspectiva essa perspectiva da Ellen Wood, né, de parcelização do poder de Estado, ela é muito mais produtiva, né? Ela é muito mais favorável à percepção desse fenômeno na Idade Média, né? Principalmente no meu doutorado, eu me vi muitas vezes, a gente é refém disso, né? Eu me vi em sinucas, né, em relação a isso, quando continuamente a gente confunde realeza com o Estado medieval, por exemplo, né? Como eu trabalho com baixa Idade Média, principalmente séculos XIV, XV, né, em Portugal, e continuamente confunde realeza com Estado, e a todo momento era preciso quase me policiar para falar, não, a realeza não é o Estado, né? O Estado está ali parcelizado numa situação em que a realeza, sim, ocupa uma posição ascendente, mas não exclusiva
né, do desenvolvimento desse fenômeno, da propagação e da reprodução, né, desse fenômeno. Então, eu acho que há Estado na Idade Média, não só há Estado na Idade Média, mas é extremamente frutífero, extremamente fértil, que se observe esse Estado para atingir esses objetivos de que a gente vinha conversando, né, os quais a gente vinha conversando, justamente para que consigamos desnaturalizar o Estado e não só perceber o seu aspecto de classe, de manutenção das desigualdades sociais, né, em favor de uma classe dominante, né, que no caso medieval é ali a aristocracia laica e eclesiástica. Bom, diante do que meus colegas já colocaram, queria destacar que esse estudo do Estado para o período medieval, ele tem sido muito marcado por duas posições que, nos meus trabalhos, eu tenho chamado negacionista e a outra geneticista. A primeira vertente, muito pautada nos trabalhos do Alain Guerreau, nega qualquer possibilidade da existência do Estado em sociedades pré-capitalistas. Então, o Estado seria uma realidade do capitalismo, então seria um conceito inoperante para essas sociedades, entre elas a medieval. Essa, por exemplo, é a posição do Jérôme Bachet, que o João Cirineu citou. Inclusive, o Bachet, no livro dele, citado, ele diz que o máximo que é possível fazer é uma história pré-estatal. Por outro lado, a gente tem uma postura bem um autor francês, Philippe Genet, que trabalha com a ideia da gênese do Estado moderno. O Estado moderno teria sido forjado nas entranhas do medievo, e aí se trata justamente de perceber essa estruturação do Estado até ele surgir como Estado-nação. Um grande projeto coletivo patrocinado pela União Europeia no seu processo de construção. Eu acredito que tanto eu como os meus colegas nos enquadramos numa outra vertente e tenta trabalhar o conceito de Estado nessas sociedades. Compartilhamos um referencial teórico marxista em algum nível, é evidente que não aquele marxismo vulgar, né, década de 50, 60, como realmente nos acusam em congressos dos mais diversos níveis, mas um marxismo renovado, voltado também em diálogos com antropologia política, com antropologia social e por aí vai. Então, trata-se de usar esse instrumental do Estado, né, conceitual de Estado, para entender essas relações, seja na Alta Idade Média, seja na Baixa Idade Média. Recentemente, inclusive, saiu um livro, se não me engano, o nome do autor é Álvaro Castro, que trata de um elemento que o João destacou, né, abaixo da máscara, de o nome do livro, traduzindo. Então, esse livro trata justamente de demonstrar que a realeza não era esse elemento central, né, como grande parte da historiografia acredita, mas articulava em diversos níveis com senhores locais, com senhorios, seja igreja, seja senhorios laicos. Então, é mais ou menos essa tentativa de operacionalizar o conceito de Estado. No meu trabalho, eu tenho tentado fazer isso com muito apoio da antropologia política. Então, eu tento entender o Estado a partir de uma perspectiva descentralizada. Então, o Estado seria esse conjunto de parcelarização do poder de Estado, não a realeza simplesmente. E aí, no meu trabalho, eu tento fugir de uma questão que a historiografia portuguesa é muito cara, que é o tema da centralização. Eu procuro demonstrar que o rei tinha uma centralidade nessa estruturação do Estado, como um aparelho de gestão dessas tensões e conflitos que existiam dentro da classe dominante. Mas esse Estado em si ele é muito mais amplo do que simplesmente a realeza. O tema, como vocês mesmos já demonstraram, né, ele possui uma amplitude impressionante. E por mais que já exista toda uma historiografia que já tenha trabalhado com o tema, né, em periodicidades variadas, com enfoques mais centrados em questões X ou Y, a discussão acaba encaminhando a gente para muitos lugares diferentes, né? E nesse sentido, eu também queria aproveitar até que o Thiago já deu um pouco, né, já deu uma palhinha sobre a pesquisa dele,
E eu também queria convidar os demais, mas queria aproveitar essa fala do Tiago para que vocês comentassem um pouco mais, né, fizessem aqui umas considerações finais, digamos assim, né, sobre toda a nossa discussão aqui, enfatizando um pouco mais a pesquisa própria de vocês, né, que vocês se dedicaram e se dedicam, um vigor, né, mais acentuado. Na graduação, eu trabalhei com o tema das relações matrimoniais e uma realiza tentou regular esse tipo de prática, justamente para garantir os patrimônios fundiários nas mesmas famílias, ou seja, nas mesmas linhagens, e evitar maiores conflitos entre elas. No mestrado, eu acabei mudando um pouco o foco, falei com uma região muito específica de Portugal, no norte de Portugal, Baião e Penaguião, e o que eu tentei procurar ver nesse meu trabalho de mestrado como a realeza do Estado se articulava numa região específica. Esse trabalho acabou tendo algum sucesso, em alguma medida, porque ele foi premiado pela Fundação Vicente Risco, uma fundação galega, e então acredito que eu consegui fazer alguma coisa. Já no doutorado, eu procurei ampliar o leque de investigação para todo Portugal. Então, tenho trabalhado, tentado perceber como o Estado se articula na prática cotidiana da dominação em Portugal, no século XIII, justamente no reinado do Afonso III, entre 1248 e 1279. Aí sim eu tenho trabalhado nesse sentido de demonstrar qual é a lógica de funcionamento desse chamado Estado feudal, né? Aí eu fiz questão e faço questão nos meus trabalhos de chamar esse de Estado feudal, justamente aquilo que estamos destacando desde o início do programa, né? O caráter historicizante desse Estado, né? Esse caráter feudal que estrutura esse Estado descentralizado. Bem, eu já tinha citado rapidamente isso, né? Desde a graduação, uma das coisas que mais me inquietava, né, em relação a essa questão de estrutura de Estado, eu quando estava na graduação, eu cheguei a participar de um projeto de iniciação científica que estudava Brasil colonial, em alguns pontos, alguns questionamentos que foram surgindo ali, né, que se desdobraram dos questionamentos da pesquisa, me levavam sempre a Portugal na Baixa Idade Média, então eu acabei decidindo mudar essa, né, seria supostamente uma monografia, uma conclusão de curso nessa direção, e fui para a média. O que me inquietava era sempre essa questão, né, ali, fundamentalmente o que o Perry Anderson tenta discutir no Linhagens do Estado Absolutista, quer dizer, o que é esse Estado moderno, o que é esse Estado absolutista. Claro que eu não me encerrei na definição dele, né, mas, enfim, desde a graduação, inicialmente com uma abordagem bastante institucionalista, assim, né, da qual eu fui me afastando, fui tentando entender, né, busco entender o que é as diferenças, né, que transformações fundamentais levaram a tentar caracterizar e entender como ele se transformou nesse Estado moderno. Então, mestrado, doutorado, né, que eu fiz na UF, no PGH da UF, foram voltados para esse tipo de questionamento, né, sempre tentando ampliar, né. No mestrado eu trabalhei principalmente com o reinado de Dom Duarte, né, que é o segundo rei da dinastia de Avis, então eu trabalho efetivamente com o século XIV, e no doutorado, até por sugestão do meu orientador, né, professor Mário Jorge, eu acabei avançando para o reinado de Dom Afonso V. A gente acaba sendo tradicionalista em algumas coisas, né, vai demarcando pelos reinados, mesmo que a gente tente desconstruir, mas justamente tentando, de certa forma, relativizar e passar por cima de determinadas leituras bastante consolidadas, principalmente a historiografia portuguesa, né, uma historiografia muito nacionalista, né, e quando olha para a Idade Média, principalmente, né, ela é muito hermética, muito avessa, né, a essas interpretações, a essas revisões historiográficas. E, fundamentalmente, o que eu tenho trabalhado até agora, né, como eu disse, o trabalho de formiguinha muito lento nos últimos anos, é insistir nisso, né. Ultimamente eu estava tentando, uma coisa que eu meio que larguei de mão e quero voltar, preciso voltar, perceber o quanto os graus de institucionalização, né, e de impessoabilidade
podem ter a ver com essa questão do Estado moderno, mas não dentro dessa visão quase weberiana ou naturalizante que a gente comentou aqui na discussão, mas justamente perceber, né, o quanto esse aumento, né, da institucionalização, essa formalização maior do aparato de Estado servia, né, continuou servindo durante a Idade Média aos interesses das relações feudais, né, enfim. Não dá para desenvolver aqui uma coisa que ainda está muito incipiente, mas é mais ou menos nessa direção, né? Tentar me atracar até com teoria do direito mesmo, né? Eu tenho lido Pachucanes, né? É Pachucanes que fala, né? Eu sempre confundo o nome do cidadão, né? Mas até nisso eu tenho me metido para tentar pensar mesmo esse aspecto como eu, né, acabei comentando várias vezes, que tem a ver com isso, público e privado, do grau, do quanto isso foi se desenvolvendo historicamente como um aparato de transformação e de manutenção, ao mesmo tempo de um nível de dominação de uma classe dominante específica ali durante a modernidade. Eu não sei, até meu recorte temporal, né, eu vou acabar avançando, extrapolando a Idade Média, mas sempre dialogando ali com a Baixa Idade Média, essa é a minha intenção. Então é muito por aí, né? Então justamente tentando essa velha discussão, né? O que caracteriza um Estado medieval, o que caracteriza um Estado moderno, quer dizer, para tentar pensar esses modelos pré-capitalistas dentro da sua evolução histórica. Fazendo um adendo, né? Tiago só não é doutor por causa da pandemia, né? O corona, né, acabou atrapalhando também a defesa de doutorado do Tiago, da qual eu orgulhosamente hei de participar. Acho que eu parti inicialmente, é um tema que eu trabalho desde a monografia, inclusive até um pouco antes, no projeto de PIBIC, orientado pelo professor Mário Jorge, e até agora ao doutorado, com essa temática. O que me mobilizou inicialmente foi também, como o João citou, o livro do Perry Anderson. Ele vai procurar caracterizar o Estado moderno, absolutista, né? E faz toda uma discussão afirmando que aquele era um Estado feudal reconfigurado. E quando eu ia me deparar com uma historiografia medieval, que, sobretudo francesa, que negava ou era muito refratária a esse tipo de debate, a pergunta que me surgiu é: o que é o Estado feudal? Ou o que seria isso? E a partir daí começou a minha trajetória com essa temática. E aí, como eu mobilizo num campo historiográfico muito infértil a ela, o primeiro grande movimento, tanto da monografia quanto parte da dissertação, foi justamente a crítica à historiografia francesa, mobilizando essa reflexão teórica, esses apontamentos empíricos das fontes, fazendo toda essa discussão que a gente mobilizou ao longo do podcast. E aí a gente consegue separar, em linhas gerais, ou os autores, a historiografia francesa, que trata sobre a temática das organizações políticas, né? E eu trabalho com os séculos XII e XIII, mais especificamente, para ser bem mais enxuto, com o reinado, no recorte cronológico do reinado de Filipe Augustus até o Luís VIII, ou seja, 1180 a 1226, e optei por fazer esse recorte mais enxuto justamente para me permitir ter uma inserção maior na documentação e conseguir filtrar melhor o esforço que eu teria que mobilizar para concretizar a crítica historiográfica e a crítica teórica que eu estou mobilizando. E esses autores franceses, em boa medida, a gente pode separar ou os autores que simplesmente negam a forma estatal, partindo de toda a referência weberiana. A escola francesa, em algum nível, bebe muito dessa referência. E aí acho que a gente tem que fazer, inclusive, um adendo, né? Há de se diferenciar Weber dos weberianos, né? Inclusive, em algum nível, vulgarizam a própria obra, em alguma medida, do Weber. Então, esse é o primeiro campo. Os autores que simplesmente negam essa temática, e o outro, quando a considerem em algum nível, articulados em torno do que o Magela falou. É o esforço capitaneado lá pelo Jean-Philippe Genet, discutir a gênese do Estado moderno. Então, olham a Idade Média Central, em alguma medida, como o repositório de características que viriam a ser esse Estado moderno. E aí, partindo além da crítica teórica, há elementos que são super importantes, dada a nossa compreensão aqui do Estado enquanto expressão de relações sociais contraditórias.
com a expressão de luta de classe. Caracterizar rei, realeza e Estado é uma chave que impede, em boa medida, a análise temática durante a Idade Média, em diversas realidades medievais. Porque, especificamente no caso do Reino da França, tentar mobilizar todos esses aparatos teóricos weberianos na figura do rei é, de fato, não encontrar esse Estado. Então, o esforço que eu venho mobilizando, tem um pouco mais de 1 ano de doutorado, é o trato, a análise dos cartolários para procurar identificar, espacializar, inclusive, a manifestação do poder senhorial articulado em relação à dominação social sobre o campesinato. E entender como esse movimento que marca essa realidade feudal, da constante conflito e acordo e articulação entre essa aristocracia, realiza esse Estado feudal, a sua expressão, inclusive, descentralizada. Então, é o esforço que eu venho mobilizando, articulando tudo isso que a gente discutiu até aqui. Bom, gente, a gente vai chegando aqui ao final do nosso podcast, né, sobre o Estado da Idade Média, para ser mais específico. Vocês podem ouvir nosso podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, muita plataforma. Pode procurar que a gente está em vários, estamos muito midiáticos. Mas é isso, a gente vai disponibilizar alguns textos também sobre o debate que nossos entrevistados fizeram aqui. Vocês podem também curtir nossa página no Facebook, Translate o Estude com 2 i's no final. O mesmo nome para o nosso Instagram, né? E é isso, gente. Obrigado aí pela audiência de vocês e boa semana. Valeu, gente. Obrigadão a todos aí que nos ouviram, todas e todos. E também queria agradecer a cada um dos que aqui compuseram essa nossa discussão mais do que frutífera. Até a próxima. Obrigado aí pelo convite que foi feito. E um grande abraço ao nosso ouvinte. Espero poder em outras oportunidades participar novamente do programa. Boa noite a todos e todas. Agradecer ao pessoal do Translate, que organiza esse podcast. É um grupo sensacional, devo destacar. E foi um prazer discutir hoje com vocês esse vasto tema e complexo que é o Estado e todas as discussões que ele suscita. Queria também agradecer, o convite, fiquei lisonjeado, e a discussão foi muito boa. Espero que a gente tenha sido claro o suficiente, para o pessoal que está ouvindo curtir, se interessar talvez mais pela discussão, pela temática, que tenha pelo menos gerado dúvidas interessantes aí para todo mundo. Mas, como eu falei, agradecer realmente o convite, foi bem legal essa gravação.